Bom, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de reação, só que agora com símbolos esféricos para vocês. Não sei se vai dar para diferenciar a cor, mas vamos lá. Aqui nós temos a reação de síntese da amônia. Então, aqui a gente representou como se fosse uma receita de bolo, como se fosse uma receita. Então, eu vou saber as quantidades de tudo que vai na reação que a gente chama de síntese da amônia. Então, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar dois átomos de amônia e nós vamos pegar dois átomos de nitrogênio e juntos eles vão formar uma molécula de gás nitrogênio. Então, nós temos dois nitrogênios juntos formando uma molécula. E vou juntar isso com três moléculas de gás hidrogênio, que é H2, que são dois Hs. Então, junto de 2 em 2 e pego 3. Então, peguei 3 moléculas de hidrogênio e cada molécula tem 2 hidrogênios. Então, vou reagir essa molécula de nitrogênio com as 3 moléculas de hidrogênio e vou formar amônia. A amônia é feita por 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Quantas amônias eu peguei? 2, tá vendo? Eu tenho 2 vezes essa combinação. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma combinação de átomos, então 2 ou mais átomos, aqui tem 4, eu vou formar uma molécula. Então, as moléculas são um conjunto de átomos, um apanhado de átomos que se uniram. E as moléculas, quando eu reajo a algumas moléculas, às vezes eu preciso de uma molécula só, eu faço uma reação. E essa reação resulta em outro tipo de molécula. Então, eu peguei moléculas de nitrogênio, moléculas de hidrogênio, o que eu resultei? Em moléculas de amônia. Perceba que o que eu tenho aqui é diferente do que eu tenho aqui. Quem que é antes da seta? Qual é o nome que a gente dá? Antes da seta se chama reagente e depois da seta se chama produto. O conjunto de átomos se chama molécula e cada um dos constituintes da minha molécula se chama átomo, tá? Então vamos ver isso agora em equação? Então essa daqui é uma representação simbólica, só que com desenhos. A gente não vai usar isso para representar na aula de química. Nós usamos símbolos que a gente chama de equação. Então vamos lá. A equação agora. Tentar alinhar os dois aqui. Aí. Então, vamos lá. Nós tínhamos lá 2 átomos de nitrogênio formando uma molécula só. Então, como que eu vou representar? Eu vou pegar o N, que é o nosso átomo, e a quantidade de N que eu peguei, eu vou colocar do lado. Então, aqui tenho 2 vezes o N. Então, N2. Quantos N2 eu tenho? Um só. Então, na esquerda não tem número nenhum. Agora, vamos lá. Vou pegar o H. O H não é feito de 2 Hs? Então, H2. Quantas vezes eu vou repetir esses 2 Hs? 3 vezes. Então, eu tenho 3 vezes o H2. Ó. Tenho 3 vezes o H2. E eu vou resultar em amônia. Quem é amônia? É o N e 3 Hs. Então, ó, N é um só e o H são 3. Quantas vezes eu tenho o NH3? Eu tenho ele 2 vezes, então 2. Então, olha que legal, ó. O meu número que fica à direita e ele vai ser sempre um número pequeno, ele é a quantidade de átomos. O meu número que fica à esquerda e ele é grande, ele é a quantidade de moléculas. Então, eu tenho aqui 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 1 átomo de nitrogênio e aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Mas por que só um? Porque não tem número nenhum na direita, tá vendo? Se eu não tenho número nenhum, ele é o 1. Agora vamos usar o número da esquerda. Que número eu tenho aqui na esquerda, que é o número grande? Nenhum. Isso significa que ele é o número 1. Então eu tenho 1N2. E quantos H2 eu tenho? Eu tenho 3. Então eu tenho 3 moléculas de H2 e uma molécula de N2. O que eu vou formar? Qual vai ser meu produto? 2 moléculas de NH3, tá? Mesma coisa do desenho, ó. Uma molécula de N2
3 moléculas de H2 e 2 moléculas de NH3. Agora, quantos Hs tem dentro da molécula de NH3? Tem 3 Hs. Tem 3 Hs. Quantos nitrogênios eu tenho dentro dessa molécula? Eu tenho um nitrogênio. Um nitrogênio. Por quê? Porque na direita não tem nenhum número, então esse número é o número 1. Agora, no total das 2 moléculas de NH3, quantos N's eu tenho? Ó, 2 moléculas de NH3, eu tenho 1 N, 2 N's. 2 moléculas de H3, eu vou ter 2 N's. E quantos H's? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 2 vezes o 3, 6. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio dentro de 2 moléculas de amônia. Vamos a outras informações. Então, quem é o meu produto e quem é o meu reagente na reação? Sempre o produto é depois da seta e o reagente é antes da seta. Então, para a gente fazer analogia com uma receita, o reagente são as substâncias que eu pego para começar a minha receita. Então, é o ovo, a farinha, o açúcar, o leite. E quem são os produtos? É o que eu tenho depois de reagir. Depois da minha reação lá da receita, eu vou ter, por exemplo, um bolo. Aqui eu chamo esse bolo, esse final de produto. Então, antes da reação acontecer, eu pego os reagentes e depois eu formo os produtos. E eu separo eles na minha equação pela seta. E quando eu tenho mais de um reagente, como que eu separo? Eu separo com o sinal de mais. Se eu tiver 3 reagentes, vou separar com o sinal de mais. Se eu tiver 2, com o sinal de mais. E se eu tiver um só, não precisa separar. Outra parte importante é o estado físico. Tá vendo que aqui eu acrescentei um símbolo entre parênteses? Esses símbolos são nossos estados físicos. O estado físico aqui nesse caso, dos 3, é G. O que é G? Gasoso. Se eu tivesse um L, ia ser líquido ali. Se eu tivesse um S, ia ser sólido. E se eu tivesse um AQ, significa que é aquoso, misturado com água. Então, os símbolos dos estados físicos aparecem também depois de cada molécula, lá no final da molécula. Então, a molécula de N2, que é a molécula de gás nitrogênio, é gasosa. As 3 moléculas de H2, que são 3 moléculas de gás hidrogênio, também é gasosa. E as 2 moléculas de amônia também são gasosas, tá? Essa é uma reação química? É uma transformação química? Sim. E como que eu tenho certeza disso? Porque os meus reagentes são diferentes dos produtos. Atenção para essa parte. Quais átomos eu tenho nos meus reagentes? O N e o H. E quais átomos eu tenho no produto? O N e o H. Tá, mas está igual, são os mesmos átomos. Sim, os átomos têm que ser igual no reagente e no produto, porque eu não usei os reagentes para fazer o produto, como que vai ter átomo diferente ali? Então, o que tem de diferente no reagente e no produto? Como esses átomos estão ligados. Tá vendo que aqui, ó, vamos voltar para o desenho. Os N estão conectados e os H estão conectados também de 2 em 2? Aqui aconteceu o mesmo? Não, aqui eu liguei um N com 3 Hs. Então, a forma como eles estão ligados faz com que eles sejam coisas diferentes. E se eles são diferentes, eles simbolizam uma reação química. Então, essa é uma transformação química, pois os reagentes são diferentes do produto. Ou seja, a composição deles foi alterada. Lembra que a gente viu um pouquinho sobre a propriedade das substâncias? Vimos densidade, solubilidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição? Se nós analisarmos a temperatura de fusão, ebulição, densidade, solubilidade do reagente e analisarmos dos produtos, a gente vai ver que essas características, que essas propriedades mudaram. Se as propriedades foram alteradas, também é um sinal de que a transformação química aconteceu. E qual é o outro sinal que a gente estudou de que uma reação acontece? As evidências. Então, nós podemos ver uma mudança de cor, o aparecimento de um sólido, o aparecimento de um gás. Então, eu misturei 2 líquidos, de repente esses 2 líquidos começam a borbulhar, surge um gás, ou eles mudam de cor. Isso são outras evidências. Então, eu posso ter certeza que uma coisa que eu fiz é uma reação química quando eu tenho a reação, então essa reação me mostra que os reagentes são diferentes dos produtos, quando as propriedades mudaram e quando há
evidências. Então, mudança de cor, mudança de cheiro, de textura. Então, por exemplo, eu coloco meu morango em cima de uma mesa e no dia seguinte eu olho. Meu morango fica diferente, ele muda de cor, ele muda de cheiro, ele muda de gosto. Significa que o meu morango reagiu, ele transformou-se, ele sofreu uma transformação química. Nesse caso, é uma transformação que a gente chama de apodrecimento. Meu morango está apodrecendo. E essa reação tem uma evidência. Essa evidência é a mudança de cor, a mudança de cheiro, a mudança de gosto. Todas as reações têm evidências? Não, algumas não dá para ver nada, não é nada perceptível. Mas eu ainda posso analisar as propriedades. Analisando as propriedades, eu vou ter certeza que a reação aconteceu, porque a propriedade do reagente é diferente das propriedades dos produtos, tá? Ou eu posso analisar a equação química. Faço lá a minha equação, normalmente ela já está dada em algum livro, e eu vejo que a reação é igual. Mas vamos pegar um exemplo? Agora, vou fazer agora. Ó, eu vou pegar a água líquida. Quem é água? H2O. Ela tá líquida. E eu vou congelar ela. Eu vou deixar ela muito fria, lá no 0 grau. O que vai acontecer com ela? Ela vai continuar sendo água, correto? Só que agora ela vai estar sólida. Ela virou gelo. Então eu fiz a água líquida virar gelo. Isso é uma reação química? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho H2O e aqui eu tenho H2O. Se o meu reagente é igual ao meu produto, isso não é uma reação química. O que eu fiz aqui só? Eu mudei o estado físico. Eu passei de líquido para sólido. Eu fiz uma fusão. Não, desculpa, eu fiz uma solidificação, é o contrário. Eu passei do estado líquido para o sólido. A mudança de estado físico não é uma mudança química. Eu continuo tendo as mesmas propriedades, eu continuo tendo a mesma ligação. Aqui eu tenho 2H se ligando com um O. Aqui eu tenho 2H se ligando com um A. Eles são exatamente iguais. A única coisa que foi modificada aqui é o estado físico. Isso não é uma reação química. Numa reação química, eu tenho ligações sendo desfeitas, eu desfiz essas ligações que estão aqui e fiz novas ligações, eu refiz essas ligações. Aqui não. Então, aqui não é uma reação química. Belezinha? Então, vamos recapitular tudo. Número da direita, pequenininho, quantidade de átomos. Número da esquerda, grande, quantidade de moléculas. Antes da seta reagente, depois da seta produto. Entre parênteses, estado físico. Se os meus reagentes não são iguais aos meus produtos, eu fiz uma transformação química. E eu posso ter certeza que ela ocorreu olhando quem é o reagente, quem é o produto, olhando a composição. Eu posso ter certeza a partir da análise das propriedades, então, por exemplo, a temperatura de fusão do reagente, do produto, a temperatura de ebulição, a densidade, a solubilidade. Se isso foi alterado, é porque eu fiz uma reação. E eu posso olhar as evidências, então, aparecimento de sólido, aparecimento de gás, mudança de cor, mudança de textura, tudo isso são evidências de transformação química. Beleza?